vou inverter um pouco as ordens e eu vou falar um pouco primeiro do nosso querido presidente Gonçalo, porque tem uma coisa que a gente às vezes esquece, né? Que é como Gonçalo avançou e trouxe de volta o pensamento de Mariátegui. Mariátegui é um pensador importantíssimo. Ele foi um homem que, ao mesmo tempo em que Mao estava na luta intestina na China, estava na luta intestina aqui no Peru, e ele falava que o nosso socialismo não pode ser decalque, não pode ser cópia, tem que ser construção criativa. O presidente Gonçalo fez isso. Ele é ineludível. Não há como a gente compreender o maoísmo na sua construção histórica sem passar pelo presidente Gonçalo. É óbvio que a gente tem que dar todo o parabéns a Charu Majumdar, a todos os revolucionários que lutaram no PKI, que lutam hoje no PKI, que lutaram na Turquia, mas ninguém fez na concatenação da teoria com a prática aquilo que foi feito por Gonçalo. E eu, pelo menos, quando eu leio Gonçalo, quando eu estudo o desenvolvimento do pensamento de Gonçalo, eu acredito que Mariátegui foi muito importante nisso para ele também. E Mariátegui é um autor muito importante. Então, nós, latino-americanos, temos que nos orgulhar muito de termos também esse grande homem dentre as figuras que constrói o nosso mundo. Voltando um pouco agora para a Revolução Chinesa, eu gosto muito de lembrar de algo que muita gente esquece, que é o século da vergonha. Porque aquilo que nos une a todos nós, em todo o terceiro mundo, que é uma história compartilhada entre todos nós, é a história do colonialismo, da escravidão, da destruição das nossas epístemes, dos nossos povos originários, das nossas sabedorias. O europeu que vivia num casebre nojento, bebendo urina de rato na rua, enche a boca para falar que é o único civilizado, e enquanto Paris tinha 20 mil pessoas, a capital do Carrantinho tinha 125 mil. Enquanto Paris as pessoas morriam por falta de higiene, lá tinha coleta de lixo e água encanada. Um outro mundo não é só possível, um outro mundo já existiu, existe e existirá. Nós temos que sempre lembrar disso, que nós que optamos por lutar, nós que optamos por dedicar as nossas vidas por essa construção, somos também partícipes de todas essas outras construções que vieram antes de nós. Isso eu acho que é algo muito importante a gente lembrar. E voltando na Revolução Chinesa, nós temos que lembrar que aquele povo viveu uma falsa independência. O seu século da vergonha não termina com simplesmente lá na Revolução. Há primeiro uma tentativa de terminá-lo numa Primavera dos Povos que varreu a Ásia na década de 10. Lenin vai falar muito sobre ela, isso passou pelo Irã, isso passou pela China, mas ele foi rapidamente cooptado. Este povo heróico não aceitou mais ser cativo. Esse povo heróico resolveu lutar pela sua liberdade. Esse povo heróico que aprendeu com os avanços possíveis para o seu tempo das palavras de Sun Yat-sen, conseguiu receber o marxismo, entender o leninismo como o marxismo do seu tempo e avançar. O mais importante aqui é o avançar. Para nós pode ser muito impressionante tudo aquilo que o presidente Mao fez, mas o presidente Mao só foi capaz de fazer tudo aquilo que ele fez porque ele era, antes de tudo, um homem profundamente chinês. A dialética foi uma revolução na Europa. A dialética não foi uma revolução na Ásia. Quando o pensamento dialético chega na Ásia, os asiáticos olham e falam: ok, nós sabemos disso há centenas de anos, qual o grande ponto? E o grande ponto foi precisamente esse, de aliar aquilo que veio do povo, no povo, com o povo, para o povo. E o presidente Mao fez isso como nenhuma outra pessoa fez.
tempo do presidente Mao era o tempo da mudança do lema da Internacional. Em 1920, enquanto o presidente Mao estava em seus estudos, estava indo em Pequim, estava frequentando as bibliotecas, aprendendo com aqueles que trouxeram o marxismo do Japão para a China, Lenin estava em Baku. Lenin não estava, mas o Congresso de Baku estava acontecendo. E no final do Congresso de Baku é mudado o lema da Internacional. Deixa de ser simplesmente trabalhadores do mundo unidos e passa a ser trabalhadores e povos oprimidos do mundo unidos. Esse foi um salto que Lenin começou, mas não conseguiu terminar. Quem termina o salto qualitativo, que torna os povos oprimidos do mundo a força motriz das revoluções do século XX e que serão do século XXI, e já vem sendo, foi o presidente Mao. O presidente Mao conseguiu unir a teoria à prática. Eu, quando eu tinha preparado minha primeira fala, eu tinha separado várias coisas que eu queria falar e todos os nossos companheiros foram falando cada uma delas. Não, é sério, eu vou dar um exemplo aqui. Eu ia falar das 3 varinhas, né? Do Exército, do Partido Comunista, do Poder Popular, do FET8. Já foi. Linha de massa, foi. Nova democracia, foi. Capitalismo burocrático, foi. Guerra por patrologado, foi. Teoria da contradição, foi. Unidade de luta, foi. Contradições antagônicas e antagônicas, não. Essa quase não foi, mas foi um pedaço. Prática como dialética, foi. Revolução cultural, foi. Edificação crítica política, foi. Luta de 2 linhas, foi. O grande debate, vamos pegar um pedacinho dele. Revolução nova democracia, foi. Isso aqui que nós estamos listando, e que eu falei 10, 12 coisas diferentes, são só algumas das contribuições qualitativas que fizeram o salto do marxismo-leninismo para o marxismo-leninismo-maoísmo. Salto posterior do marxismo-leninismo-maoísmo com os aportes universalizantes do presidente Gonçalves. Só que este salto que é feito a posteriori só pode ocorrer por causa de uma síntese que foi feita por um homem que representava profundamente o seu povo e o representava não só na teoria, representava na prática. Em todo local aonde era libertado qualquer rincão, qualquer pedaço de chão pelo Exército Vermelho, a prática de mudança de mundo começava no mesmo dia. Quem já teve a oportunidade de ler os biógrafos, as pessoas que entrevistaram o presidente, as pessoas que viveram a Grande Marcha, as pessoas que viveram na região de Shanxi, independente de qual fonte você lê, você vai ver que eram instaladas escolas populares em locais maiores das universidades populares, que eram feitas as brigadas médicas, que era distribuída a terra, que era mudada a forma de distribuição, que era trazido de repente uma outra concepção, que todas as leis do Exército passavam a valer naquele momento, que onde o Exército passava e ainda não tinha libertado, eles pagavam por cada centavo, por cada porta que eles pegavam emprestada para dormir à noite. Ou seja, se lá na tese 11, falando de Feuerbach, o Marx diz que o marxismo é uma filosofia da prática, que já se falou muito sobre o mundo, mas que é preciso mudá-lo. Isso mostra uma ruptura com a filosofia clássica continental, com a filosofia que vinha antes e que veio depois da mente dos burgueses. Não nos basta somente uma teoria, não nos basta somente um praticismo. É preciso que a boa teoria informe a boa prática, que a boa prática informe a teoria. Por quê? Porque são antagônicos que se contradizem e que se suplementam, que vão fazer a sua suprassunção. Mao ensina na prática e na teoria. Os aportes de Mao se dão na forma de organização do exército, na forma de organização do partido, na filosofia e teoria da história, na filosofia e teoria da contradição da prática. Enfim, eles se dão em todos esses. Por isso que eles são um salto qualitativo. E quando eu vejo hoje o corte ocorrendo dentro da LCP,
Quando eu vejo hoje a mobilização que ocorre nos nossos sindicatos, quando eu vejo hoje a mobilização que ocorre em cada grupo estudantil, eu vejo a teoria ligada à prática. Eu vejo Mao Tse-tung vivo, assim como Lenin. Assim como quando Lenin cai, a União Soviética inteira disse: Lenin viveu, Lenin vive, Lenin viverá. Nós também, 130 anos depois, dizemos: Mao viveu, Mao vive, Mao viverá. Muito obrigado a todos.